E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver sobre estruturas de repetição, né? Que é isso? Elas são estruturas super importantes para a gente resolver diversos tipos de problemas diferentes, que elas são usadas para repetir um bloco de comando. Então você tem ali sua sequência de instruções e aí você fala, olha, repita isso daqui várias vezes, né? E aí quantas vezes a gente define e a gente vai ver como definir isso. Então elas podem ser controladas na entrada ou saída do corpo desse laço, né? Então você pode controlar para checar a condição antes de executar o bloco de código ou depois para ver se repete de novo ou não. E aí a gente precisa ver então, como que a gente faz isso, né? As condições que verificam na entrada do bloco, né? Ou seja, primeiro eu verifico a condição, depois eu executo, são o for e o while, né? O for, ele é nessa estrutura aqui, né? Então, for uma condição, né, ou várias condições de inicialização, um teste ou vários testes e a atualização, que pode atualizar uma ou mais variáveis ou nenhuma, né, se a gente quiser. E aí sim, né, depois de todas essas condições, o corpo do código ali, que vai ser o que vai ser executado várias e várias vezes enquanto a condição de teste aqui não for alcançada, né? E aí a gente tem então o while, que você inicializa algo fora do while, isso é muito importante, né? A gente vai tentar frisar bastante isso, que é um erro comum, a gente não inicializa antes do while e, nossa, por que tá tendo problema? O while simplesmente vai falar, olha, enquanto a condição, né, entre parênteses, desse teste não for satisfeita, né, eu executo o meu corpo de código e eu preciso ter atualização dentro do corpo do while. Né? Percebe que o while ele é um pouquinho traiçoeiro, dependendo de como você for usar ele, que você precisa lembrar tanto da inicialização quanto da atualização dentro do corpo do while. Né? Enquanto o for você pode colocar tudo aqui na chamada da função, digamos assim, da estrutura do for. Né? E na saída, né, o que testa no final do corpo é o do while. E o que é importante nele é que o corpo do laço é executado pelo menos uma vez. Então existem alguns problemas que a gente vai querer primeiro executar para depois a gente testar, né, se a condição foi atingida ou não. Então o do você coloca o corpo e a atualização dentro do corpo do while e o while fica lá no final, né, com aquele teste, tá? Então a gente tem esses dois tipos, né? Controlado na entrada, o for e o while, e controlado na saída, o do while. Então eles vão ter essa estruturinha, cada um deles aqui, beleza, pessoal? O for, né? A ideia é que você vai ter uma variável de laço, né, que vai controlar ele, pelo menos uma, né? Usualmente é uma, mas você pode ter mais, só que vai ficar meio confuso dependendo do caso. A gente vai inicializar essa variável com o valor 0, 1, 1000, que a gente quiser. A gente vai checar se a variável é menor ou maior que um determinado valor. Né? Usualmente, né, tem outras variantes de como a gente faz o for. Mas aí, se for verdadeiro, se essa variável é menor ou maior que o valor que a gente quer, a gente continua o bloco. E aí atualiza a variável do laço depois naquela condição de atualização, né, depois do segundo ponto vírgula. Se for falso, aí acabou o loop, a gente sai do laço, a gente para de repetir aquele bloco de código. Né? Então aqui um exemplo básico do for, vou mostrar aqui para vocês. O que eu tenho aqui, né? Então a gente inclui biblioteca de entrada e saída, que vai imprimir alguma coisa. A gente tem a nossa função main aqui, não deve ser segredo mais para vocês isso. E declara um inteiro aqui, e aí a gente pega e fala aqui, for, né, enquanto, né, para o i igual a zero, essa é a condição inicial. Então, ele vai pegar e antes de começar a executar tudo isso, ele vai atribuir esse valor por i. É a primeira coisa que ele faz. Logo depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai ver essa condição aqui. Então, enquanto o i for para o i igual a zero, se o i for menor que 3, eu executo o que tiver aqui dentro. Então, ele primeiro faz a atribuição, ele vem aqui e verifica essa condição, se a condição estiver ok, ele executa isso daqui, ele vai executar isso aqui, depois de executar isso, ele vem e fala assim, olha, soma 1 no i, né, i++, e ele volta para cá, checa a condição, executa o bloco, atribui mais 1 para o i, checa a condição, vai até o i valer 3, né, que aí quando o i valer 3,
I é menor que 3? Não. E aí eu saio do meu bloco, tá? Então eu vou imprimir 3 vezes o que está dentro do bloco, que eu posso fazer o que eu quiser. No meu caso eu estou imprimindo o I nessas 3 vezes. Então, olha aqui. 0, 1, 2. Quando ele chegou no valor 3, ele saiu, porque 3 não é menor que 3. 3 é igual a 3, tá? E esse é o for, né? Então a estrutura básica dele não é para ter muito segredo, pessoal. É lembrar da regra básica. Ele atribui, verifica a condição, executa o bloco, faz a atualização, verifica a condição, executa o bloco, faz a atualização, verifica a condição, executa o bloco. Tranquilo? Aí, a gente pode ter mais de um comando no for, né? A gente pode complicar ele como a gente quiser, só tem que tomar cuidado de ficar legível. Então aqui, ó, por exemplo, se você separar tudo que está entre os pontos vírgulas com vírgula, ele vai executar todas as condições. Então vamos falar assim, nesse for eu tenho um I e um J, né? Então, ó, for I igual a 0, J igual a 1. No princípio de tudo, ele vai atribuir esses dois valores para as duas variáveis, né? Então o I vai ficar 0, o J vai ficar 1. Aí ele vai ver se a condição está sendo satisfeita ou não. I é menor que 3 então eu executo o que tiver aqui dentro, que é imprimir as duas variáveis. E depois ele vai somar 1 no I e no J, né? É isso. Vocês podem colocar várias condições aqui, lembrando, né, que isso ele vai verificar se é verdadeiro ou falso, né? Então se ele é 0 para falso ou diferente de 0 para verdadeiro. E aí vocês podem, por exemplo, colocar os operadores lógicos, né? AND J menor que 5, por exemplo. A gente vai ver mais para frente mais exemplo disso. Mas a ideia básica continua a mesma, né? Então eu vou executar. O I começou no 0, o J no 1, eu incrementei um de cada vez, então esses daqui são os valores do I e esses daqui é o valor do J, né? Então ele incrementou um de cada e na hora que o I virou 3, ele saiu, que nem no outro exemplo. E aí a gente pode, então, que nem eu tinha falado, né, dá para você colocar as condições, dá para ele ficar um pouco mais complexo aqui. Então eu posso falar assim, olha, eu tenho I, J, K, o meu K eu inicializei com 10 fora do meu laço, eu posso fazer isso também. No começo do meu laço, o I é igual a 0, o J é igual a K, ou seja, 10, né? E aí, ele vai executar esse laço enquanto I for menor que 3 e J for maior que 0. E eu vou falar I mais J menos igual a 2, ou seja, eu estou decrementando 2, né, 2 unidades de J a cada iteração do meu loop. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou imprimir o IJ e vamos ver, né? Então vai ser I igual a 0, J igual a 10, I é menor que 3, J maior que 0, executa, I mais vai dar 1, J menos igual a 2 vai dar 8, executa, I igual a 2, J igual a 6, executa, né? E a gente vai ver o resultado, então, que, olha só, I vai 0, 1, 2, no 3 sai, e o J vira 10, 8, 6, 4, 2, e aí chegaria em 0 se continuasse. Mas a primeira condição que atender, já que eu estou usando o AND, ele sairia, né? E aí tem que tomar muito cuidado, então, que você tem que satisfazer essas duas ou não satisfazer essas duas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, se a gente colocasse um ou ali, ele iria até as duas condições terem sido satisfeitas, né? Não é uma ou outra, como seria no E, né? Agora as duas condições, então o I tem que ser maior que 3, maior ou igual a 3, e o J tem que ser menor ou igual a 0 para sair do laço, né? Beleza, pessoal? Então, enquanto o I for menor que 3 ou o J maior que 0, ele executa, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza? E aí a gente, claro, como no if, a gente pode aninhar os nossos fors, né? A gente pode fazer um for dentro do for. E aí como vai fazer, né? Então, lembra que eu falei? Condição inicial, verificação, executa o bloco. Só que aí, quando for executar esse bloco de dentro, aí vai fazer a condição inicial, o teste, né? Aí ele executa. E aí, dentro desse bloco, ele atualiza, faz o teste, executa, atualiza, faz o teste, executa, para depois ir para esse bloco para fora.
Mas percebam, se eu não alterar o valor da variável que está sendo testada, né, que é o i aqui no caso, dentro desse meu laço, o i ainda vai estar valendo 0, aí ele atualiza para 1, faz a checagem, executa tudo aqui dentro de novo e sai. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com o for aninhado, porque ele vai executar para cada iteração do for de fora, o for de dentro. A não ser que, obviamente, você mude o valor de i aqui dentro por algum motivo. Pode fazer parte da sua lógica. Então aqui, né, galera? O que eu estou fazendo, ó? Quando i era 0, eu executei, ó, j igual a 0, j igual a 1, j igual a 2. I igual a 1, j igual a 0, j igual a 1, j igual a 2. I igual a 2. Então, para cada valor de i, ele executou 3 vezes o loop interno, né? Somando o j também, de 0 a 2. E aí no 3 ele saía. Beleza? Então, a gente pode fazer quantos níveis de alinhamento, for dentro de for, dentro de for, dentro de for. Colocar if junto com for, a gente pode trabalhar nisso sem problemas, tá, pessoal? Então, a ideia, né, do for é isso. Eu começo, expressão de inicialização, testa a condição. Se for verdadeiro, bloco do que executar dentro do for, dá o update, né, aquela terceira expressão ali, né, depois do segundo ponto vírgula, testa a condição de novo, e aí, enquanto for verdadeiro, executa todo esse laço. Quando for falso, eu paro e aí vou para o que está depois do meu for, né? Aí a gente tem o while. Então, geralmente, os laços de for são feitos quando a gente sabe quantas iterações a gente quer. Não precisa ser assim, tá? Eu posso fazer um for que eu não sei quantas iterações tem, então, enquanto alguma variável for maior que 0 e eu não atualizar a variável em si, e aí ela assumir um valor negativo quando uma condição específica acontecer, então tem um if lá dentro. Não é tão comum. Vocês podem. Quando é nesse caso a gente não saber, né, a gente costuma usar o while. Então o while também a gente pode fazer um i++ ali dentro do while, né, começar com igual a 0 e tal. Essas duas expressões basicamente são intercambiáveis à vontade, né, mas normalmente pela sintaxe dela, por como elas são construídas, for faz mais sentido usar quando a gente tem, né, aquele tanto de um contador, né, mais bem definido, e o while é quando a gente está dependendo de alguma coisa acontecer que não é tão determinística, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo para aquela condição ser verdadeira ou falsa, ou o que quer que seja. Então, um exemplo aqui bem simples de while, né? A gente tem aqui executa main, o int i. Lembrando, eu preciso inicializar as variáveis que eu vou usar de teste do while antes do while. Então, i igual a 0. E enquanto i for menor que 3, eu faço alguma coisa, eu vou imprimir o i. E mais i, né? Tanto faz, no caso, a precedência do operador para executar a operação. Estou trazendo essa variação só para mostrar isso. Então, eu vou executar de novo a mesma coisa no meu for. Vocês vão ver 3 vezes, né, esse bloco aqui dentro. 0, 1, 2. Ele faz a mesma coisa que o outro. Agora, a gente pode ter mais de uma condição, assim como for, só lembrar de usar os operadores lógicos, né, para conectar essas duas condições. Então, i igual a 0, j igual a 10, enquanto i menor que 3 e j maior que 0, eu imprimo os dois. E aí, lembrando, né, a inicialização antes, a atualização dentro do bloco do while, porque lembra, né, ele vai fazer o teste, executar, fazer o teste, executar. Então, o único lugar que você pode fazer essa atualização é aqui dentro do bloco, né, para ficar bem organizado. Então, vocês vão ver que vai imprimir i igual a 0, 1, 2 e o j 10, 8, 6, que nem da outra vez, com o for. Né? Então, 10, 9, 7, verdade. Estou subtraindo o i dessa vez, né? Então, 0, 1, 2, 10, 9, 7, porque eu estou subtraindo o i dessa vez. Não está exatamente igual, não é 2, perdão. Então, vamos lá. Mais um exemplo, obviamente, né, a gente pode alinhar os nossos for. Né, as coisas em linguagem de programação no geral são alinháveis. E aí o que vai acontecer é a mesma coisa do for. Então eu vou executar esse laço. Cada vez que eu entrar aqui, eu vou executar
quantas vezes for preciso essa condição até o critério de parada ser encontrado, volto lá para fora. E o que a gente fez aqui? Vamos pensar. Ó, i igual a 0, enquanto i menor que 3, ou seja, vai executar 3 vezes com essa atualização de mais aqui, né? O i está fora do while interno, então ele faz parte desse while mais externo. Aí, antes de começar o while interno, eu vou falar j igual a i mais 1. Então, quando o i é 0, o j é igual a 1. Quando o i é 1, o j é igual a 2. Quando o i é 2, o j é igual a 3. Quando o i for 3, ele sai, né? E aí, enquanto j é maior que 0, e eu vou decrementar 1 de j toda vez que eu executar esse loop. Vamos ver o resultado, né? Então, ó, i igual a 0, j igual a 1, i igual a 1, j igual a 2, subtraímos j igual a 1, na hora que o j chega a 0, né, ele sai, i igual a 2, j igual a 3, j igual a 2, j igual a 1, j igual a 0 saiu, pá, quitou, né, galera? Beleza. E aí, então a ideia é essa, né, então, while loop começa, testa a condição, se ela for verdadeira, executa o corpo do loop, volta, testa, executa, volta, testa, executa, até ser falsa, que ela sai. E acaba o loop. Aí agora a gente tem o do while, né? Eu tenho esse quarto exemplo aqui de while, que faz basicamente a mesma coisa, por isso que eu não mostrei pra vocês, mas ele é basicamente essa mesma coisa. Mas o do while eu vou mostrar ele só para título de curiosidade, né? Então, ó, vamos pensar o seguinte. Eu tô falando que j é igual a i aqui, né? Então, no primeiro laço com i igual a 0 não executa. E eu vou subtrair o j e somar 1 aí, e somar 1 aí. Ou seja, se eu estou somando 1 aí e 1 aí aqui, ele só vai executar uma vez meu loop, né? Olha só. Então, eu trouxe esse exemplo só bem curtinho, só para mostrar a importância de tomar cuidado com as variáveis internas, né, do while. Então, se a minha variável de condição é o i, e eu somar ele tanto aqui quanto aqui, né, primeiro que vai ser difícil manter o controle, segundo que eu, obviamente, vou executar uma vez só o meu while, né, a não ser que o meu i, por exemplo, fosse menor que 7. Aí eu executaria 2, 3 vezes, dependendo da condição. 3, 4. Então eu executo i igual a 1, né, j igual a 1, i igual a 3, j igual a 3, i igual a 4, j igual a 2, i igual a 5, j igual a 1, né, que ele executou esse loop interno aqui com i valendo 0, depois com i valendo 1, ele executou uma vez, né, e aí com i valendo 2 ele executou duas vezes, e aí depois disso ele executou com i valendo 3, né. Beleza, pessoal? Então tem que tomar cuidado com vocês alterarem várias vezes a mesma variável da condição de teste, porque começa a ficar difícil de entender, né, o código, como você está avaliando, o que você está avaliando e qual o valor que ela vai ter, tá? Agora sim, falar do while, né? Ele é igual ao while, mas a condição é testada depois do corpo do laço, ou seja, o corpo é executado pelo menos uma vez. Então, é exatamente isso, não é para ter muito segredo, né? A diferença é que ele primeiro executa isso, depois ele faz o while. Então é importante inicializar antes dele também, porque você não quer inicializar no meio da execução, né, no meio do corpo do do, porque senão você vai voltar a um valor inicial, a variável sempre, e aí você provavelmente nunca vai sair do código. E aí, a gente vai ter então, para imprimir as variáveis, soma um i, subtrai o i de j, enquanto i menor que 3 e j menor que 0. E aí, obviamente, a gente vai chegar primeiro no i igual a 3, né? Que nem da outra vez. Então, é o mesmo exemplo do while, só que com do while, né? É bem tranquilo. Em geral, isso aqui é legal quando você precisa executar a primeira vez, por exemplo, porque você ainda não pegou a variável de uma fonte externa, alguma coisa assim. Você faz o do while para primeiro pegar ela no primeiro laço e depois só ir atualizando ou algo parecido, tá? E aí, é essa ideia, né? Então, enquanto o loop começar, você executa o corpo do loop, testa a condição. Se for verdadeiro, executa o corpo do loop, testa a condição e vai para falso, né? Então é isso, pessoal, né? A parte condicional é a parte condicional. A parte de repetição é essa. É bem ficar repetindo as coisas, né? Não tem tanto segredo. Então a aula de hoje vai ser um pouquinho mais curtinha por causa disso. Para dar tempo de vocês assimilarem, apesar de ser
uma estrutura simples, ela é extremamente importante, né, para executar quase qualquer coisa. A gente precisa de repetição, senão a gente teria que ficar copiando e colando o código inúmeras vezes, né, para imprimir várias coisas, para fazer contas mais complexas, esse tipo de coisa. As operações de repetição são essenciais para ler várias coisas, né? A gente vai ver com leitura de arquivo, por exemplo, isso é muito importante. Vetores, quando a gente aprender como usar eles na próxima aula, também são bem importantes com as estruturas de repetição. Ler várias entradas diferentes, né, da linha de comando, por exemplo, imprimir várias coisas como a gente usou bastante aqui. Então, ela é bem legal para a gente aprender bem todas as possibilidades e ir treinando elas. Tranquilo, pessoal? Então, fica o básico por aqui de estrutura condicional, tá? Até a próxima.